Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está no ar o podcast aqui no YouTube ou até mesmo de qualquer outro tocador de podcast que você esteja ouvindo aí. Seja muito bem-vindo, pode chegar agora. Bom, aproveitar a sua presença, já vou pedir logo de cara aquela curtida, né? Aquele comentário maroto, deixa aí a sua cidade, de onde você está falando e compartilhe esse vídeo aí com a sua família. Pô, hoje o convidado promete, um cara sensacional, um cara que eu sou fã. Tá? Então você não pode perder o vídeo de hoje. Lembrando mais uma vez que é o podcast, esse aqui, o podcast oficial do Comunix em parceria com o Dino, divulgador de notícias. Então, para você conhecer um pouco mais dos nossos serviços, dos nossos produtos, acesse aí o link que está na descrição. Tenho certeza que você vai encontrar um amigo aí para potencializar a sua comunicação, beleza? Bom, dito isso, agora vamos para o convidado de hoje, um cara que eu sou extremamente fã. E com certeza eu consigo aprovar isso, que é um dos maiores narradores do Brasil, tá? Esportivos do Brasil. Bom, ele está em rádio, está em TV, está com um projeto novo e a gente vai falar disso aqui, tá bom? Senhoras e senhores, receba aqui no podcast hoje Marcelo Duó. Tudo bem, Gabriel? Tudo certo, meu cara? Tudo jóia. Obrigado pelo introito, muito bacana. Você gostou? Pô, demais, que moral. Oh, que isso, eu que agradeço. A gente fica muito feliz com a sua presença. A gente sabe que é difícil conciliar a agenda, né? Ainda mais para um narrador esportivo, né? Muitos jogos, muita coisa acontecendo. Então, muito obrigado, cara. Obrigado. Obrigado você, obrigado a vocês aí que estão acompanhando e ao Comunix, que é um grupo, né? Uma empresa que a gente usa há muito tempo. Eu fui assessor de imprensa no começo da carreira. Sério? Que legal, então, cara. O pai do Dino... Eu utilizava, sério? Né, para divulgar release e tal. Isso 2000, 99, 2000, 2001. Caramba, como que foi isso aí? Foi meu primeiro emprego no jornalismo, na verdade. Eu trabalhava na editora Segmento, fazendo revista corporativa e tal. E depois eu fui contratado pela divisão de comunicação integrada empresarial da editora para fazer assessoria de imprensa para a Associação Brasileira do Alumínio e para os laboratórios Wyatt, que eu acho que não estão mais no Brasil. Uhum. E aí a gente fazia release e tal, e usava o mailing do Comunix para que eles assinavam, né? Olha pra só, a gente divulgar a notícia. Que ótimo gancho. Então, lembrando mais uma vez, se Marcelo Duó tá vendo? Utiliza o mailing do Comunix, por que você não vai utilizar? Então, acesse aí, o link está na descrição e veja, peça uma demonstração. Com certeza você vai adorar e você vai ver na prática como isso vai potencializar os seus resultados, beleza? Marcelão, Marcelo Duó, cara, só pra gente tirar essa dúvida, é Duó mesmo? É sobrenome. É sobrenome? Porque a gente teve aqui o Eduardo Oineg. Sim, o Oineg, ao contrário, é Eugênio. Você sabia disso? Sabia, ele me disse uma vez. Tá vendo? Então, aí eu falei, vou perguntar. Marcelo Duó é sobrenome mesmo? Sobrenome, Marcelo Santos Duó, esse é meu nome todo. Peguei o sobrenome da parte do pai, que é o Duó. Não, tá certo. Você falou que foi assessor aí, mas cara, conta pra gente como é que foi chegar onde você está hoje. Lá no início, como é que foi? Você já tinha essa ideia de ser narrador e pro ramo esportivo? Como é que foi isso? Na verdade, eu desde criança era o que eu queria, ser narrador de futebol. Né? O meu grande sonho da minha vida, tal, quando eu tinha meus 12, 11 anos, era ser narrador da Rádio Globo. Esse era meu objetivo de vida, porque o meu ídolo sempre foi o Oscar Ulisses. E o meu sonho era trabalhar com ele. Então, desde pequeno, ouvindo o jogo com meu pai sempre foi um ouvinte da Rádio Globo. A gente ouvia jogo junto, ia pro estádio junto, ouvindo e tal. Eu desenvolvi uma paixão por aquilo, ouvindo muitos caras todos, Oscar, o Maciel, era aquela equipe da Rádio Globo fantástica dos anos 90, craque, Luiz Roberto, que hoje está na TV Globo, Vanderlei Ribeiro, Luiz Augusto Maltoni, Paulo Roberto Martins, Calil, Carlos Lima, Garrafa, né? Aquele timaço que a Rádio Globo tinha, Silvio Filho e tudo mais. Ali eu falei, eu vou ser narrador de futebol porque eu vou trabalhar lá. E tudo que eu fiz na minha vida até 2015 foi para estar lá. E eu consegui, fui o último narrador contratado pela Rádio Globo, mas consegui. Tava lá, pô, que legal, conseguiu. E lá no início, como que foi esse começo, assim, até chegar? Você já tinha um plano traçado? Porque querendo ou não, hoje, assim, para quem tá na área, já é meio complicado você entender quais são os processos para chegar até lá. Então imagina na sua época, não sei quando você começou. Como eu estudei, quando eu comecei, né, assim, eu tive uma grande oportunidade na vida, que foi estudar no Colégio Rio Branco, de graça. Eu fui bolsista lá. Meu pai trabalhou lá a vida inteira, conheceu minha mãe lá. Então a nossa família foi forjada lá dentro da Fundação de Rotarianos de São Paulo. Nordestinos, humildes e tal, trabalhando lá. E aí ali, quando eu ganhei a bolsa, eu falei, pai, eu vou. E eu disse pra ele isso.
imagina, eu cresci no Capão Redondo, bairro de periferia de São Paulo, tal. Falei, pai, eu vou estudar no Rio Branco, porque depois eu vou fazer jornalismo e eu vou ser narrador da Rádio Globo. Ele riu da minha cara, evidentemente, falou, não, você vai ser advogado, você tem que ter uma profissão, você é narrador de futebol. Como você vai ser narrador da Rádio Globo? Sendo. E aí tracei esse caminho. Eu precisava estudar e estar ali naquele colégio me proporcionaria ter um bom ensino, uma boa educação, para entrar numa boa faculdade e começar a trabalhar no jornalismo em qualquer função que seja, porque uma hora alguém vai me ouvir, eu vou dizer para alguém, porque eu tinha muita dificuldade de contar para as pessoas que era isso que eu queria, que eu narrava futebol de botão em casa, sozinho. Eu gravava as vinhetas da Rádio Globo numa fita cassete, não sei se você sabe o que é fita cassete, botava lá no aparelhinho e ficava brincando, fazia o campeonato, narrando, criança, né? Brincadeira de criança. Isso para os meus pais era uma brincadeira, mas para mim não, para mim era sério. Então eu decidi, eu fiz isso, eu vou estudar, vou entrar numa faculdade, e na faculdade eu vou conhecer pessoas que vão me indicar caminhos. E foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo, né? Porque eu não fiz USP, que era o que eu queria, eu acabei entrando na FIAN. E lá na FIAN tinha uma coisa mais prática do jornalismo, e não uma coisa tão teórica como é a USP, né? Uhum. Não sei hoje, mas era no meu tempo de estudantes, 97, 98 e tal. E aí lá eu conheci o filho do dono dessa editora Segmento, Márcio Cardial, né, que hoje cuida do SECOM, inclusive, né, o Centro de Estudos da Comunicação e tal. Já apresentei prêmios para eles, é um cara que é meu amigo desde então, e ele me botou lá. Eu comecei como arquivista de fotografia, escrevi uns textinhos, passava um editor de uma revista qualquer, mostrava, olha, fiz esse textinho aqui, você acha que dá e tal. Fui guindado a estagiário nessa editora e comecei assim no jornalismo. E fui trabalhando. Uma hora alguém ia me ouvir, mas eu, na verdade, como eu não falava para quase ninguém que eu queria isso, eu lá para 2002, já formado, né, e tal, eu comecei a falar, bom, preciso fazer algum curso, alguma coisa que tenha a ver com isso para, né, pelo menos engatilhar ali o caminho. Caminho. Aí eu fui fazer um curso no Senac com o Cacá Fernando, que hoje está no Band Esportes, eu chamo ele de professor até hoje. E nesse curso estava Fábio França, nessa turma, que hoje é meu chefe. Olha só. Você vê como são as coisas, né? E foi o cara que me levou para a Band News, FM. Fiz esse curso lá, não rendeu nada naquele momento, né? Nenhuma vaga, nada. Peguei aquilo para mim, o aprendizado foi maravilhoso. Tinha fono lá, não sabia nem que existia fonoaudióloga, né? Ou talvez que nem precisasse, precisasse e tal. E hoje, a fonoaudióloga salvou minha vida um ano atrás aqui. Nesse ano, inclusive, que eu tive um problema sério de voz. E depois, em 2003 para 2004, caiu no meu e-mail, assim, lá na editora, trabalhando lá na assessoria de imprensa. Curso de jornalismo esportivo com Flávio Prado. No espaço WN, Vanderlei Nogueira. Sim, né? Sim. Lá na Vila Matilde e tal, onde eles cresceram, né? O bairro deles e tal. Falei, poxa vida. Eu precisava fazer esse curso, mas não tinha dinheiro. Ganhava pouquinho e tal. Aí minha namorada na época virou pra mim e falou assim, não, você vai fazer. Não sei o que você vai fazer. Vai lá e pede pra alguém lá parcelar, mete 3 cheques lá. A gente passa, sei lá, 2 meses só com casquinha no McDonald's, não sai. Se vira, teu sonho, pô, vai lá fazer. Vai lá. Aí fui, pedi pra filha do Vanderlei Nogueira, Patrícia Riso, pra parcelar pra mim. E era uma exceção, não tinha essa opção de parcela. Não. E aí ela fez pra mim. Aí eu fiz o curso. Nesse curso tinha exercício de narração. Você pegava, o Flávio Prado pegava lá uns jogos da Copa de 2002 e exibia lá. E na turma toda só tínhamos 2 candidatos a narradores. Eu e o Éder Reis, que trabalhou na Fox muito tempo. O Éder Reis. E aí nós éramos os narradores. Aí fazíamos lá umas equipes e tal, de repórter, comentarista, papapá. E aí eu fiz lá Brasil e Costa Rica um pouquinho, 10 minutinhos e tal. E nesse dia o Nilson César foi lá dar uma palestra pra gente. O Nilson, né, da Jovem Pan, grande Nilson César. Quando a gente foi pro café, ele falou assim, pô, Marcelo, você narra bem. Quantos anos você tem? Ele falou, tenho 23, 24, vou fazer 24. Você narra melhor do que eu quando eu tinha a sua idade. Ele falou pra mim, eu falei, putz, sério? Elogio, né? Então dá, né? E aí desse curso, que o Flávio Prado tava montando uma equipe pro Bruno Prado começar a comentar, numa rádio lá de Pirassununga, chamada Piracema FM. Ele escolheu, ele já tinha o Bruno, ele pegou o Felipe Facincani, hoje está, né, nos canais ESPN. Sim.
Um outro repórter que trabalhava na Jovem Pan, que era um repórter de geral, chamado Francisco de Assis, que a gente brincava que era o santo. E faltava um narrador. E o narrador, ele me convidou, né, para ganhar lá R$50 por jogo. E aí eu comecei a narrar. Na verdade, o meu primeiro jogo foi pela Rádio ABC, porque a Bárbara Tellini, que era repórter, foi repórter da Band News FM há muito tempo, ela estava na minha turma e trabalhava lá, junto com o Rafael Spinelli, com a turma que narrou o título do Santo André, na Copa do Brasil. Sim, sim. E aí eu já fazia uma coisa ou outra lá, eu conhecia o Augusto Chamas, foi um dos meus professores na faculdade, aí o pessoal ele conhecia, ela tinha um programa lá, eu às vezes ia lá, ficava printando matéria de tênis e dava pros caras, sabe? Assim, estagiário que ia lá só sem ganhar nada, sem vínculo nenhum. E a Bárbara falou, ó, um dia acho que o Rafa não pôde, não tinha o narrador, e aí ela falou assim, ó, tem um cara na minha turma que narra direitinho. E aí eu fiz Santo André 1, Mojimirim 1, em 2004, 16 de junho. Fez 18 anos agora. E esse foi meu primeiro jogo. Em seguida veio o convite do Flávio, então não parei mais de narrar. Foi ali que eu comecei a narrar. Foi aí que começou, cara. E estamos até hoje. Começou, não parou mais. E não parei mais, graças a Deus. Que coisa legal, né? Que história maravilhosa. Com pessoas que hoje também estão no mercado. Começou lá atrás também, né? Isso que é legal, Tem né? uma geração que veio junto, né, comigo, o Bruno, esses meninos todos, né? Da 105. A gente começou o projeto da 105 com o Everaldo Marques e o Weber Lima, que os dois que eram os coordenadores ali. E eles que nos recrutaram. Eu comecei a narrar para São Paulo no ano seguinte. Olha só. Em 2005. Muito rápido isso, Foi muito rápido. Eu demorei para começar, porque na conta do plano que eu tinha feito em 90 e poucos, eu com 20 anos já queria estar narrando. Mas quando a coisa começou, ela meio que foi deslanchando, assim. Deu para recuperar, né? Esse tempo aí. Deu, meu Deus do céu. Deu. Legal. Marcelo, hoje você está na rádio Band News. Isso. Na Rede TV. Isso. E na N Sports. Isso. Que é uma plataforma de streaming e tal. Cara, são várias competições. Você começou aí num campeonato regional? Eu comecei na Série B e depois o Campeonato Brasileiro. Depois foi pro Campeonato Brasileiro já, de cara. Já de cara. Fiz o segundo turno do Brasileiro de 2004 pela Piracema. Fiz o Paulista de 2005 pela Piracema. E aí a gente abriu o Brasileirão de 2005, no dia da estreia, 23 de abril, foi o dia que começou a 105 FM. Olha só. Era Palmeiras e São Caetano, o Everaldo que narrou esse jogo. E eu fiz depois Botafogo e Santos, foi o meu primeiro jogo na 105. Aí, tá vendo? Então assim, são diversos canais e diversos jogos. Né? Você já começou ali, tudo bem que já foi pro Brasileirão, mas vai passando por diversos jogos, diversos estilos. Pra você, teve alguma complicação com isso ou não? No começo teve muita, né? Assim, eu me programei para ser narrador de futebol. Inicialmente, de rádio. Era o que eu queria. Sim. Né? Porque isso era uma coisa que eu já fazia criança. Que querendo ou não, já é um estilo diferente da TV. Que já é completamente. Completamente diferente. Né? E aí as coisas foram acontecendo, Gabriel, na minha vida, assim, né? Eu me lembro que eu fui pro Terra, por exemplo. O primeiro jogo de streaming que teve no Brasil fui eu que narrei. Olha só, que legal. Minutos. Que dado legal em isso 2006, Porque o Terra fez a Copa de 2006... o Portal Terra, né? Que hoje, infelizmente, não faz mais essas coberturas em vídeo, mas existia lá o TV Terra. E eles compraram os direitos dos highlights da Copa da Alemanha e montaram um time para cobrir aquela Copa. O Vanderlei Nogueira, o Antônio Prada, que era o nosso diretor na época, eles foram para a Alemanha e nós fizemos aqui uma equipe. O Fernando Gavini era o principal apresentador, hoje está na Olimpíada todo dia, né? É um dos sócios e tal. José Maria de Aquino, gente, quem não conhece, tem livro dele recente, Vida de Repórter é o nome, é um dos maiores jornalistas da história desse país. E o Vanderlei Nogueira me indicou para eles e eu acabei começando lá assim. Eu nem sabia o que era internet, era tipo, na época da linha de escada praticamente, tava começando o modem, era, né? A cobertura foi bem feita, deu resultado e o Terra comprou o Campeonato Português e o Alemão daquela temporada 6-7. E aí eu narrava o português, eu e José Maria de Aquino, Bruno Prado e Hugo Botelho, que hoje está na 105, está na ESPN também, nos canais Disney, fazia o campeonato alemão. Só que aí nessa primeira rodada aconteceu algum problema lá e eles me deram o campeonato alemão para fazer, Bochum e Werder Bremen, uma coisa assim. Esse foi o primeiro jogo de 90 minutos transmitido via streaming na história do Brasil. Olha só, que dado legal, cara. Que bacana. E aí, pra você já foi diferente aí ou não? Porque é o campeonato alemão. Já, porque
Era assim, né? As Primeiro era televisão. E tudo mais. Televisão é uma coisa que eu lembrava do essa, curso, né? que era uma ainda. transmissão de vídeo, né? Eu não estava acostumado, nunca tinha feito. Então, eu fiz no curso do Kaká. Então, eu peguei aquilo ali que o Kaká que eu tinha e levei para a transmissão. A pronúncia, as informações, porque a gente não tinha... Eu não sabia direito como lidar com isso, né? Não tinha essa escola... Porque que o Everaldo, que a ESPN criou, de você ter muita informação ali e tal. Eu não sabia onde buscar essas coisas e tal. Só como o Everaldo já trabalhava lá na ESPN na época, eu colei nele e ele ia me passando as coisas, como ele fazia, como ele pesquisava, enfim. E essa coisa de, se prepara, porque se você quiser ter sucesso nesse mercado, você tem que aprender a fazer de tudo. Então... a narrar em vídeo, a se informar, a estudar pronúncia, a estudar a história dos times. Não é só narrar o jogo, o cara ataca a bola, não. Aí eu fui desenvolvendo. Em 2008, o Terra comprou a Olimpíada de Pequim. Eu não sabia nada de outros esportes. Então ele, o Maurício, o levantador, o Cláudio Mortari do basquete, esses caras me ensinaram um pouquinho o início ali meu de basquete, de voleibol, de atletismo, o professor Carlos Ventura, que Deus o tenha, enfim, um monte de gente me ajudou para eu começar a criar essa cultura poliesportiva que hoje me coloca nesses espaços todos. Porque na Rede TV o que eu menos fiz foi futebol até hoje. Eu fiz a Premier League e o Campeonato Turco, 1 temporada e meia. Mas eu fiz basquete, fiz voleibol, faço MMA, coisas que eu jamais imaginei narrar, MMA. Nunca. Não tem como, né? Nunca. Eu nunca dei uma porrada em alguém. Eu nunca fiz luta na vida. Então, né? Então, um soco e tal. E assim... Você vai aprendendo. E no começo, é engraçado isso, porque assim, no começo são coisas que não passam nem pela sua cabeça, né? Não. Assim, MMA não tem nem como, não tem nem condições, não vou conseguir. Eu me lembro que o Fernando Navarro, né, que era o comentarista quando eu entrei na Rede TV, eu tinha feito lá um Paulista Sub-20 nas férias do Silvio Luiz, e era a Copa das Confederações, o Fernando Fontana estava no Rio com a seleção. E aí não tinha o narrador e eu fiz lá uns jogos, um mês. Aí a Rede TV pegou aquele jogo da NBA que teve no Rio. Aquele pré-temporada, né, de NBA, o primeiro que teve, Chicago e Washington. Aí me mandaram pro Rio, fui lá e narrei o jogo porque eu já fazia NBA na Sky, no Sports Plus, que foi um outro canal que eu trabalhei. E aí no final daquele ano o Navarro falou, compramos aqui um evento de MMA. Você já narrou MMA? Eu falei, eu não sei do que você tá falando. É assim. Você nem nunca vi. Nunca assisti uma luta, não sei. Se vira, você tem até amanhã para vir fazer o teste. Foi assim. O Américo, que hoje, eu não sei se ainda tá na CNN, mas ele tava por lá, que era o cara que foi o cara que me contratou. Eu passei uma noite inteira assistindo ao canal Combate, copiando aquilo que o Rhodes Lima falava, para aprender minimamente e fazer o teste. Fiz o teste, passei e eles me contrataram e eu tô lá até hoje. Caramba, olha só, cara. Em uma noite... Foi uma madrugada, eu não dormi. Uma madrugada foi o suficiente para você conseguir fazer pelo um menos mínimo ali. Um mínimo para depois. Hoje já tá mais tranquilo. Hoje já, porque a gente fez o XFC, que era o evento que a Rede TV tinha, que era produzido lá dentro, feito tudo lá dentro. Foram quase 2 anos, né? Então, o primeiro mês a gente gravava várias lutas antigas para exibir no programa que tinha toda semana. Então aquilo ali foi o meu treino, foi o meu curso. Quando chegaram os eventos ao vivo, eu já sabia o mínimo do boxe, né? As manobras mais básicas do jiu-jitsu, as projeções de queda, do wrestling, do judô e tal, para poder fazer. Né? E hoje a gente tem um programa lá chamado Extreme Fighting, né? Que a gente passa toda sexta-feira, às 11h30 da noite, com o One Championship. Aquilo me serve hoje para eu tocar lá o projeto, né? Por aí, mas a Rede TV tem esse histórico, né? De ir para outros segmentos, não só o futebol. E além da luta agora vai começar uma outra modalidade lá. O futebol americano, né? A NFL. A gente fez o Super Bowl em fevereiro, né? Uma coisa absolutamente inusitada que eu nunca imaginei fazer e caiu assim no meu colo. Tá, essa é pra você daqui a uma semana. Mas você tem uma semana pra estudar e tal. Cuida que o filho é teu. E aí, lá vou eu de novo pro Everaldo e nós passamos, eu e ele, a gente assistiu via online, porque eu tava com Covid na época, as finais de conferência da IFC e da NFC juntos, ele na casa dele, eu na minha, e ele me passando as coisas, né?
as principais jogadas, os macetes para olhar os recebedores e tal, as regras mais básicas. As coisas iam acontecendo, ele ia me explicando no jogo. Meu irmão querido, já salvou minha vida muitas vezes. Não tem nem como pagar um dia tudo que ele já fez por mim. E aí agora a gente tem a temporada, né? A gente anunciou ontem, né? A gente tá gravando aqui nessa sexta-feira. Hoje que dia que é? 20? Nem sei. Sexta-feira, dia... Deixa eu dar uma olhada aqui. Dia 19, né? 19 de agosto. No dia anterior a gente anunciou. Então a Rede TV pegou as 3 próximas temporadas da NFL inteiras. A gente vai fazer de forma gravada, compacta, um jogo por semana no domingo. E os playoffs ao vivo e o Super Bowl ao vivo. Ao vivo também. Nessa primeira temporada vai ser assim, depois a tendência é a gente também transmitir a temporada regular ao vivo. O Golim, enfim, tem mais gente chegando aí pra equipe. Mais um desafio de outro esporte. Então, assim, o conselho que o próprio Everaldo me deu em 2008, tipo, olha, aprenda outras modalidades, senão você está morto. É o que me trouxe até aqui, né? Hoje eu tenho uma notoriedade no rádio, mas o que me mantém na televisão, eu comecei na N Sports narrando basquete feminino, a LBF, né? Quando a N Sports nasceu em 2017, né? 17, acho 18. E hoje, né, o Canal Olímpico do Brasil, eles têm a Liga Futsal, a Superliga de Vôlei, a Copa Brasil de Futsal, às vezes aparece lá modalidades olímpicas, a gente tem que estar preparado para fazer, né? E é o que te permite ganhar esses espaços aí na TV, né? Isso, exatamente. É o que te permite. Cara, mas assim, você vem do rádio. Eu sou do rádio. Você é do rádio. Assim, não é que fica mais fácil, mas você não acha que tranquiliza, assim, até para fazer outros tipos de transmissões? Porque, assim, principalmente, eu digo assim, vamos começar pelo futebol. O futebol em rádio, ele é mais dinâmico, é mais rápido. Quando você vai pra TV, você vai mais tranquilo, assim, querendo ou não. Mas eu acho mais difícil. Você acha mais complicado? Eu acho mais difícil, porque a descrição no rádio, ela é muito mais automática para mim, porque eu faço isso desde criança. Então, o que eu aprimorei daquela época para hoje é que hoje eu procuro pensar mais no cara que está ouvindo para deixar aquilo mais claro e concreto para que ele possa imaginar. Então, toda essa mecânica corporal que a gente tem de falar de pressa, esse ritmo nervoso que a gente tem, que é da escola, da Rádio Globo. Sim. E tal, que eu hoje levo para Band News FM, o Silva Júnior, que veio de lá também. A gente tem esse pique já da gente, né? A televisão não, a televisão você tem que pensar para transmitir. Porque você não pode ser redundante. Porque assim, a imagem já está mostrando, né? E você não é o mais importante. O mais importante é a imagem. No rádio você é tudo. Você, o comentarista, mas principalmente o narrador é tudo. Porque ele faz o play-by-play, né? A jogada na cabeça do cara. Na televisão não. Então ali você tem que agregar alguma coisa para ele. Você tem que ou contar alguma coisa que ele não saiba sobre aquele evento, ou você tem que fazê-lo compreender o tamanho daquele evento, da emoção que aquilo tem, valorizar a imagem que ele está vendo lá, direcionar o olhar dele para um detalhe que ele não percebeu. Então você não pode simplesmente dizer assim, olha, aqui na minha frente tem uma jarra d'água. O cara vai olhar e falar, não, tô vendo. Beleza. Mas olha, se você perceber, tem um suportezinho aqui embaixo que evita com que essa água fique quente mais rápido. O cara fala, pô, não tinha visto aquele negocinho ali embaixo. Esse é o papel do narrador na televisão, pra mim. Sim, sim. Né? Lógico que a gente tem que dar emoção, que a gente tem que, né? Eu procuro levar um pouquinho do rádio pra TV, meus bordões, o ritmo de fala, que eu não procuro não ser tão acelerado, mas nem também tão lento e tal. Mas eu acho que o que interessa pro cara que tá em casa é que ele entenda aquilo que ele tá vendo. Com certeza, acho que é o principal ainda. E no futebol isso é mais difícil, porque todo mundo sabe futebol. Não é? Assim, nos outros esportes agora, no futebol americano, a minha função eu acho mais simples, de ensinar o futebol americano para os caras. Até porque eu tenho um comentarista que sabe muito mais do que eu. Eu acho que assim, é um aprendizado para todo mundo, né? Para você que tá ali. Eu aprendo por meio dele, sim, fazendo a pergunta que o cara em casa vai fazer. Porque é a mesma dúvida que eu tenho. Então, para mim é fácil. Agora, futebol eu acho difícil. Futebol na televisão, em vídeo, né? Em televisão, no streaming. No streaming eu acho até um pouco pior, porque você tem interação direta, né? Se você falar uma bobagem, você tá ferrado. E o streaming agora tá em alta, né? Principalmente agora com essas distribuições assim de, o presente, de direito, né? Não é nem mais o futuro, já é o presente. Já é o presente. Aí
E até algumas personalidades fora também narrando por aí, né? Fazendo essa... Exato. Tem outros tipos, estilos nascendo, né? Sim, sim. A narração mais, Assim mais como- reativa. Assim como a narração também em outras modalidades, né? Em game e tudo mais. Então, Exato. O campo é muito aberto, né? Eu gosto muito de estudar a narração esportiva, assim. Eu sou meio nerd para esse negócio. E eu acho muito legal ver como ampliou. Porque você fala assim, a narração que o Thiago Leifert faz na Prime Video não é a mesma que eu faço. Mas é um estilo dele. Que alguém vai gostar. A narração é gosto, não tem certo e errado. Tem aquilo que o cara em casa, a mulher em casa, enfim, quem gosta do esporte, se identifica. Tem gente que gosta de mim, né? Pelos meus bordões, pelo jeito que eu conduzo. Tem gente que vai gostar do Thiago, vai ter gente que gosta do Casemiro, vai ter gente que vai gostar da narração da 97 aqui em São Paulo, que é uma narração torcedora e tal, mas que é muito bem feita. Então, assim, tem estilo para todo mundo. Hoje você vê o que o Thiago faz, ele leva a narração do eSports pro futebol. Porque é um pouco o que ele faz. Ele não tem... Porque ele não é um narrador de nascimento, vamos colocar assim. Então ele leva isso naturalmente para as pessoas. E o que tem de errado nisso? do jeito dele. É a comunicação dele. É assim. E tem pessoas que vão se identificar com a comunicação dele. Quando o Osmar começou a narrar para São Paulo, Osmar Santos, existia uma outra forma de você fazer. Se chamava bola de couro. Sim, Você tinha toda uma linguagem que vinha dos anos 50, 60, que ele foi lá e quebrou. E eu tenho certeza que ele deve ter enfrentado resistência quando ele começou. Hoje todo mundo chama de gênio, mas em 75, 77, quando ele veio, né, nos anos 70 que ele veio para a PAN primeiro, antes da Rádio Globo, não deve ter sido simples, entendeu? E isso é comunicação. A gente não pode ser hermético, né? Claro, com certeza. Ainda mais nos tempos de hoje, né? Exato. Tanta coisa acontecendo. E aí você falou uma coisa legal dos seus bordões. Né? Eu não sei nem se tem história, mas pô, como começou, né? Caçapa. Caçapa foi meu pai que inventou. Meu pai, seu Gerson, que é o meu grande incentivador. Isso aí nasceu de 2009, mais ou menos. Eu estava na 105 FM e eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu era o terceiro narrador e eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu acho que isso também é uma coisa que sempre bate martela na cabeça do narrador, né? O que eu vou fazer que os outros não fazem? Exato. O que eu vou falar, né? Tal, tudo. Porque a narração é a mesma, né? Não tem muito o que dizer, assim. Você muda o estilo ali. Você coloca você naquilo e aí fica diferente porque você botou você ali. Mas a técnica é a mesma coisa, né? E aí eu comecei a ouvir outras rádios de fora de São Paulo. O Milton Neves, no Domingo Esportivo Bandeirantes, ele passou uma época, nessa época aí mais ou menos, a exibir narrações de afiliadas ou de rádios que ele gosta e tal. E um belo dia ele botou lá uma narração de um cara que falava caixa, que é o Mário Henrique, da Itatiaia. Quando eu vi aquilo, eu falei, putz, olha lá. Era um negócio assim que eu queria, sabe? O cara que virou sobrenome do cara, Mário Henrique Caixa. E aí eu comentei com meu pai, e na frente da casa em que eu cresci, né, lá no Capão, meus pais estão lá até hoje, tinha um botequinho, o Bar do Dão. E meu pai não saía de lá. Todo domingo ele ficava lá, jogando baralho, jogando sinuca. Aí, ó. E um belo dia eu tô lá, tomando refrigerante, vendo ele jogar e não sei o quê. Aí o Milton exibiu um gol do cara e eu falei, pai, ó, era isso aí que eu queria. Aí ele tava lá, ó, em cima da mesa assim. Falei, fala caçapa. Falei, pô, tá aí, hein? Eu vou na 105, a gente podia. A 105 foi uma dádiva na minha vida, né? Porque a gente podia errar, a gente era moleque. Eram todos moleques. Era um espaço ali pra você. Era uma rádio nova, com uma proposta nova, que nunca tinha feito futebol. E a gente podia ir testando coisas ali que ninguém ia ficar bravo, né? E eu comecei a falar no ar e pegou. Quando eu fui pra Rádio Globo, eu pensei em parar com isso, porque, pô, Rádio Globo, eu ficar. Os caras vão pegar no pé. Aí o Oscar falou: não, a gente tá te levando pelo que você faz. E tá levando você pelo caçapa. E foi. E aí ficou. Pô, que legal, cara. Ficou. E é legal, porque assim, sempre tem isso, né? Em volta, né? Rodeando ali os narradores, né? Tem o Rômulo Mendonça, que é o cara que o cara é um gênio do bordão. O cara cria assim. E é espontâneo, né? É espontâneo. Os deles são muito espontâneos. Um cara gente boa pra caramba e também é um cara assim super versátil, né? Faz de tudo. Sim. Faz de tudo. É um especialista em esporte americano. Especialista também, né? e narra assim com uma excelência todas as modalidades, cara. Ele é um Silvio Luiz moderno, né? Olha, eu também acho, porque cara. O Silvio é isso, essencialmente. Também né? acho, cara. Um cara que conseguiu sair do universo do esporte e botar o universo da vida das pessoas ali,
do humor, da picardia tal, pra transmissão. E ele é um gênio, né? Pô, sensacional. E aí tá chegando, que também é uma coisa que martela ali, principalmente os narradores, a Copa do Mundo. Vamos pra lá. Você vai pra lá? Vou pra lá. Vai pra lá e aí essa é a minha quinta Copa. A sua quinta Copa? A segunda que eu vou pro local, né? Pra sede. Eu fui em 2010 pelo Terra, mas não narrei. Porque lá a gente não tinha os direitos, né? A gente cobria a seleção brasileira, eu ficava lá como âncora, eu e o Zé Maria de Aquino lá, o Celso Cardoso da Gazeta, né? Aqui, e da 105, tá na 105 comentando também. E a gente cobria o dia a dia da seleção brasileira lá. Eu era meio que um repórter, um apresentador e tal, mas não narrei nada. Mas estava lá, poxa, imagina. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, 2010. Olha só. Nunca tinha saído do Brasil para nada. E agora sim é o sonho do moleque, né? Assim, você narrar um jogo no estádio, numa Copa do Mundo. Porque em 2014 a gente fez pela 105, mas a gente fez todas no estúdio. Nós não fomos pro estádio, Sim. Nem aqui em São Paulo. Tudo bem que é legal, tá, mas pô, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O legal é tá lá, né? Tá lá. E esse ano a gente ganhou esse presente da Band News FM, mais um, né? Eu tô vivendo lá os meus melhores anos, né? Desde 2020, quando eu fui para lá. Que, aliás, começou num prêmio Comunique-se. Olha só que legal. Opa, eu sempre fui, né? No último eu não consegui ir, mas eu sempre fui uma figura frequente, assim, no prêmio Comunique-se e no prêmio da CESP, que é a Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo, para estar perto desses caras grandes, né? Para conhecê-los pessoalmente e tal, e para estar ali. Em 2018, eu fiz a Copa pela Rádio Globo CBN e fui no final do ano para o prêmio, e lá eu encontrei o Fábio, depois de muitos anos que eu não vi o Fábio França. Porque o Fábio depois ele tinha virado repórter e tal, de uma rádio, acho que era da Rádio Tupi aqui de São Paulo. E ele foi pra Band News e eu não acompanhava a Band News FM. Eu era ouvinte Globo. Sim. Né? E eu encontrei ele lá com a Sheila Magalhães. E aí ele virou pra mim, pô, que legal, quanto tempo que eu não te vejo, mas eu te ouço, cara. Você tá narrando bem, que legal, que bacana. E no prêmio acontece muito isso, cara. Porque é a hora de você encontrar a galera, né? Porque no assim, dia a dia... Você, cara, você celebra ali tanto a presença dos jornalistas, o trabalho jornalista, você enaltece a imagem do jornalista. E aí, é uma coisa bonita de se ver. Né? Você vê, assim, diversas emissoras juntas ao mesmo tempo, né? Então você vê na mesma mesa pessoas da Globo, da Band, outra de rádio, outra de revista. Isso é sensacional. É muito legal. E aí, pô, rolou esse papo. Eu tava lá, tranquilo, na CBN Globo, né? Beleza. E aí, o ano passou, veio 2019, a gente fez uma Copa América muito boa lá também. No final do ano, encontro os dois de novo. E aí a Sheila vira pra mim e fala assim, pô, você podia um dia narrar pra gente. Sabe aquela coisa assim que você nunca pensou, mas quando alguém te fala, você passa a pensar? Sim. Não sai da sua cabeça, já aí fica eu falei, poxa, quem sabe um dia, né? E fui embora, 2019. Fui embora, fui pro meu fim de ano em Foz do Iguaçu, com a minha família, com a minha esposa, tal, com meus amigos. Quando eu volto, o Fábio França me liga. Eu já tinha, assim, o Ulisses Costa, né, que é nosso companheiro de Rádio Bandeirantes, o monstro, TV Bandeirantes também. A gente encontrava, às vezes, ali no Allianz Parque. Ele falava, e aí, como é que tá lá? Tudo bem? Tal, tudo bem. Um dia eu vou te levar pro Grupo Bandeirantes. E ficava nessa, essa brincadeira, babá. E aí o Fábio veio e falou, olha, eu tenho autorização do Mário Bacei pra gente conversar. Eu quero te fazer uma proposta. Uma proposta, tal, pra você vir aqui, pra você dividir os grandes jogos com o Dirceu Maravilha. E na Globo eu era o segundo, né? Porque o Oscar Ulisses, é claro, ele é o primeiro e tem que ser o primeiro enquanto ele estiver vivo. Né? Evidentemente. Não há dúvidas. Não tem dúvida nenhuma sobre isso. Mas aí me abriu a cabeça, porque eu na época trabalhava num regime que eu tinha que estar todos os dias lá na rádio, que a gente tinha o 4 em Campo, tinha o Globo Esportivo, né? A Rádio Globo ainda estava lá. E o regime que eu ia ter na Band News era mais livre, eu ia ter mais tempo para a Rede TV, para a própria N Sports, que eu era freelancer, eu ainda não era assim, contratado efetivamente pela produtora, né? E eu ia poder fazer outras coisas e fazer grandes jogos. Aí eu pensei, falei, cara, eu acho que tá na hora de eu mudar. Assim, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, né? Porque você largar um lugar que você passou a vida inteira lutando para trabalhar, é muito complicado. E você deixar,
foi muito difícil, assim, o momento de contar pro Oscar foi uma coisa muito difícil, assim, eu me senti uma ervilhinha perto dele, assim. Bate muita insegurança. Né? Mas foi a melhor coisa que eu fiz, e não pelo Grupo Globo, evidentemente, que é uma empresa fantástica, que dá uma estrutura animal pra gente, é um grande nome, é uma rádio enorme. Infelizmente a Rádio Globo acabou fechando depois, mas tudo que eu vivi, tenho vivido lá, 2 finais de Libertadores, final de Copa América no estádio, a gente está indo agora, né, para tudo quanto é jogo de Libertadores, jogos decisivos, viajando para transmitir, assim, eu estou vivendo coisas que eu nunca vivi. Então, foi um presente. Eu tenho vivido momentos fantásticos lá. Um momento especial, né? Numa rádio que é muito legal de trabalhar, uma galera muito tranquila, que se ajuda, se apoia e que tem esse DNA humano, assim mesmo, assim, de uma família. Band News é uma grande família, é muito legal trabalhar lá. Pô, que legal, né? E nasceu no Comunique-se. Olha só que bacana, né? Você vê? Que legal, né? Pô, fico feliz pra caramba, né? Realmente aí. E com certeza deve ter milhares de histórias aí que o Comunique-se tá no meio, porque olha, só organizando o prêmio, e eu tive o privilégio também de organizar alguns, cara, é muita história, é muita gente legal, você fica impressionado. Eu quando comecei ali como estagiário, cara, eu falei, prêmio Comunique, falei, não, beleza, vamos lá, tal. E eu não tinha dimensão. Você entra, você vê só personalidade gigante, você fala, cara, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Que festa maravilhosa. Parece o Oscar. E literalmente, é o Oscar da comunicação. E falou, o que tá acontecendo? E aí, muita gente, o Cid Moreira chegando e tal. Eu falei, que sensacional. Muito bom. E, pô, eu fico muito feliz, cara. Fico muito feliz mesmo, de verdade. E aí, voltando lá, pra Copa do Mundo. Sim. Copa do Mundo, Brasilzão aí, na meta. Muda um pouquinho a narração ou não? O estilo, a transmissão, o preparo? O preparo muda. O preparo muda. A gente tem lá, dessa vez, né, o grupo comprou separadamente os direitos, né? Porque são 2 produtos. Assim, a Band News faz uma transmissão mais jovem, para um público que é mais jovem, mais plural, tem muita mulher que ouve a Band News FM, o público LGBTQIA+, ouve muito a Band News FM. Então a gente faz um produto diferente da Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes é uma rádio tradicional, faz Copa do Mundo desde 50, é a rádio do Milton Neves, do Ulisses Costa, do Zaidan, é um outro produto que eles entregam. Então dessa vez eles compraram um direito para cada um. Olha, que legal isso aí. Então a gente vai fazer os jogos, não sei ainda os jogos da seleção brasileira, se o Ulisses vai fazer para as 2 rádios ou não, mas as grandes partidas, ele vai fazer a transmissão dele e eu a minha lá. E isso é fantástico. E demanda, sim, porque aí eu acho que tem uma preocupação com o nome dos caras? Tem. Mas tem também uma preocupação de levar para o ouvinte quem são esses caras. Porque o ouvinte não necessariamente ele assiste o campeonato inglês, francês, espanhol, alemão. Nem sempre ele, cara, se interessa em ter TV a cabo, ter streaming e tal, para acompanhar. E essa é a hora de você apresentar os grandes astros do futebol para esse cara. Não só narrar o jogo. É diferente. Né? Não é o nosso dia a dia. Todo mundo sabe quem joga no Corinthians. Quem joga na França, quem é o lateral direito da França. As pessoas não sabem. Quem então, tá onde joga, ali, né? Onde que clube ele joga. Por que ele tá ali, né? Exato. Que é uma coisa que a gente fazia, que eu costumo fazer quando eu narro o jogo de seleção. Fulano de tal, do time tal. Para mostrar mesmo. Então, eu acho que aí tem um cuidado que já é meu de acompanhar o dia a dia e de se preocupar um pouco mais, de ser um pouco mais correto na pronúncia, na vivência daquilo. O que uma Copa significa para um francês? O que uma Copa significa para um argentino? Não é a mesma coisa que significa para um brasileiro. Sim, eu são acho que são diferentes ali, são né? percepções diferentes, Sim, né? Completamente. Hoje, para o Brasil, ganhar uma Copa do Mundo é tipo o Corinthians sair da fila em 77. São 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, né? O francês ganhou agora. Sim. É outro sentimento, né? É o Palmeiras que está ganhando tudo. Então é mais uma afirmação de uma geração que é vencedora, a tal da geração belga que está acabando, né? Vai à frente, não vai. Então tem várias histórias ali que é uma cobertura que você tem que tirar na cobertura. Né? Uma cobertura especial. Né? E evidentemente ali eu não vou só narrar. Eu vou estar ali para ajudar a equipe, né? Eu tenho experiência de reportagem, então a gente vai acompanhar uma seleção ou outra mais de perto, cobrir treino, assistir treino. Esse é o barato de uma Copa do Mundo, que em 2010 eu consegui fazer, de estar perto, de ver treino da seleção, de conversar com o auxiliar do Dunga, de viver aquilo. Sim, claro. Né? E poder passar essa vivência para o ouvinte, que é diferente do dia a dia do futebol, que a gente vai lá, a gente chega no estádio 1 hora antes, vai lá, transmite o jogo e vai embora para casa.
é outra coisa. É completamente diferente, né? E aí tem... Desculpa. E aí tem diversas histórias, assim, diversos momentos no rádio, TV, Copa do Mundo, aí campeonato regional. Pô, cara, teve alguma história que já te marcou pra caramba? Você fala, esse dia aí foi loucura. Depende do que a gente for falar. Assim, acho que dia especial pra mim, né? Eu vivi em Montevidéu um dos dias mais felizes da minha vida, narrando uma final de Libertadores entre dois times do meu país, no Uruguai, no palco da primeira final de Copa do Mundo da história. Você entrar ali, você vê que você saiu do Capão Redondo, de um bairro periférico de São Paulo, filho de um pernambucano com uma baiana, né, de origem humilde e tal, e você tá num lugar desse para narrar uma final de Copa Libertadores da América. Você fala, caramba, esses 20 e tantos anos valeram a pena, né? De sacrifício, de luta, de às vezes querer desistir, às vezes, né? De desânimo e tal. Toda essa trajetória, ela valeu a pena no momento que você entrou ali. A minha estreia na Rádio Globo foi uma catarse, né? Assim, o objetivo de uma vida inteira, né? Ali, eu fiz o jogo, fui São Paulo e 15 de Piracicaba, no Pacaembu, segurando para não cair duro lá, de emoção. Caramba. De ver o Oscar mandando algo, ligando lá na rádio na hora e falando um monte de coisa bonita a meu respeito. E, pô, o cara é meu ídolo, né? Seu pai te liga, tô parado aqui na Marginal chorando porque você realizou seu sonho e tal. Então aquele foi um momento que eu também não vou esquecer. Então assim, a vida do narrador, ainda mais para um cara que nem eu, que vivo isso, eu vivo a minha profissão quase que 24 horas, porque é o grande amor da minha vida, é a minha profissão, né? Então você tem vários momentos. Com certeza, na hora que eu entrar no estádio de Copa do Mundo pela primeira vez e sentar numa posição para pegar o microfone da Band News, vai ser outro dia que você vai me chamar aqui em 2024 nesse podcast e vou dizer, ó, o dia mais feliz da minha vida foi esse. Então tem vários. Com certeza. Perrengue já passei vários, né? De ter que chamar um break para ir no banheiro porque eu não aguentava mais antes da hora na televisão. Na televisão, hein? Na Rede TV. A gente fez um episódio do XFC no São Paulo, no ginásio do Morumbi. E a gente narrava todo o card, né? O card preliminar, que às vezes são 7, 8 lutas. Dava um tempo e entrava ao vivo com o card principal, mas umas 4 lutas, 5. E nesse dia, rapaz, tinha tanta gente lá que eu não fui ao banheiro depois do card preliminar. Esqueci. Foi direto. Fui de emendei. Fiquei lá conversando, tal, um chega, cumprimenta, outro chega. O Vanderlei Silva tava junto, mas um monstro. Dos maiores lutadores de MMA da história do Brasil estavam lá comentando comigo as lutas, né? Que é outra coisa que a nossa profissão dá, de conhecer esses caras, né? Então eu não fui. Quando chegou na última luta, que era a luta principal, eu já tava pelas tampas já apertado. E a luta foi de 5 rounds. E foi pra decisão. Nossa senhora. O Babuíno, que era o lutador, que acabou ganhando. Ele contra um estrangeiro. E aí, o combinado era terminar a luta, tem a decisão, vai ser o anúncio ali, o Navarro sobe, entrevista o vencedor e a gente chama o break. Mas, cara, não foi desse jeito. Quando chegou no final do 5º round, eu já tava no ponto aqui, ó. Gente, eu preciso ir no banheiro de qualquer jeito. Eu preciso ir ao banheiro. Quando acabar essa luta, eu vou chamar um break. E ninguém me respondia. O Ari Borges, que já faleceu, infelizmente. O Alex Alves Fogaça ali no switcher, ali no controle. E ninguém me respondia. Eu suando frio, ninguém me respondia. Eu falava, Navarro, você vai ter que segurar a ação daqui pra mim. Não tem jeito. Deu o gongo. Voltamos já. E eles que lutem, bicho. Acabei com o Master da Rede TV. E saí correndo para um banheiro que era longe do ginásio, ali era fora, era a quadra de vôlei ali. Corri lá, fiz o que eu tinha que fazer. Demorou um tempão, né? Porque, né, 5 horas você tá ali esperando. Voltei aliviado. O Navarro já tava lá entrevistando o cara.
E aí eu voltei, só dei tchau, fui embora, tomei uma bela bronca no final, mas será aquilo? Ia ser pior, a outra alternativa era pior. Era pior, né? Mas essa coisa que acontece. Mas acontece, né? Não deveria, mas acontece. Acontece, pô, faz parte. E aí, a gente tá falando de polêmica aqui, tá falando de acontecimentos, mas ainda voltando a falar sobre a narração, cobertura e tudo mais, tem a questão do digital. Porque o digital, ele chega num momento muito importante, que a narração também sempre acontece, principalmente no rádio, né? Ela sempre foi muito dinâmica. E aí você abre com os streams, pegando aí também alguns direitos para transmitir jogos. Aí você tem a rede social que bomba futebol, então quando você fala disso, bomba muito em questão de lance, tem bordão, tem alguns momentos específicos, tem gafe, né? O pessoal adora pegar gafe de já narrador. pegaram gafe minha já. Já pegaram algumas suas? Já, esses nomes dúbios, né, que o pessoal manda. Eu me lembro de um jogo da Premier League, cara, na Rede TV, que o cara era um nome japonês, Tekumo Nakama. Aham. E eu li rápido, eu não vi na hora, você tava lá com um monte de coisa. Cara, saiu no UOL, uma pegadinha, locutor da Rede TV, caiu em pegadinha, bomba na web, não sei o quê. Acontece. Não, mas isso aí é que tem um pessoal, faz cara, parte. Ainda mais com internet, não tem jeito. Isso faz parte. E assim, não tem como você escapar disso, cara. Não, você tá ali focado, você não vai parar pra ver se o nome tem alguma coisa, não tem. E tem bastante disso, assim, é impressionante. E aí chega a internet, que tem, obviamente, isso. E aí também abre também uma porta para divulgação, para um outro tipo de... não de mercado, mas assim, de visibilidade, que é legal também para quem está na área. Né? Tanto para repórter, porque tem um espaço maravilhoso, tanto para trocar informações com um torcedor, com um público, e aí também mostrar um pouquinho dos bastidores e tudo mais, quanto para o narrador, que eu imagino também que hoje é um pouco mais complicado você manter o foco ali na sua narração, manter o foco ali num trabalho que você está fazendo, e com as redes sociais você consegue isso. Né? Você prepara ali um portfólio legal, às vezes um lance, o jogo mesmo acabou, você mesmo já coloca os gols da partida com a sua voz. Tem a questão de você transmitir a sua própria narração. Então no rádio, o rádio tá rolando, mas tá rolando ali ao vivo, a live. Isso é legal pra caramba também, né? Eu acho, cara, tudo é comunicação, né? Hoje eu acho que algumas pessoas da nossa área têm uma dificuldade de entender isso, né? Quando eu tô narrando um jogo, eu tô ali transmitindo algo para alguém. Então o meu foco, ele tem que ser o torcedor. Esse torcedor, ele vai ser impactado pelo som do rádio, se ele estiver ouvindo na frequência, pelo Bandplay, que é o aplicativo lá da rádio, ou pelo YouTube. E aí ele tá vendo a minha imagem lá. Quando eu tô narrando o jogo, eu não vou olhar para a câmera, eu preciso olhar o jogo, né? Mas ele está me vendo. E ele estando me vendo, ele vai ver reações minhas, ele vai ver caras que eu fiz, bocas e tal, trejeitos. Aquilo passa alguma coisa para ele também, por mais que eu não esteja falando com ele diretamente. Porque o que ele precisa é do meu texto. Então vou te dar um exemplo. Palmeiras e Atlético Mineiro agora, Libertadores. Último pênalti, tal, eu desando a falar um monte de coisa. Né? Um monte de coisa, eu acabei ali captando um pouco do sentimento do palmeirense naquele momento e saiu um texto bonito, né? De 1 minuto, mais ou menos. Quem ouviu ali na hora se impactou. Quando eu percebi o que eu tinha feito, porque as pessoas do lado, nossa, a Aline Fanelli, nossa repórter, pô, que narração que você fez, tal, eu falei, bom, isso precisa se perpetuar, né? Porque foi pro rádio, acabou. Então eu peguei e cortei aquele trecho, postei na minha rede social, que eu acho que é mais ativa, que é o Twitter. Marquei alguns amigos palmeirenses que eu conheço, perfis de torcida, tal. Olha, eu fiz isso aqui, e saiu mesmo do meu coração ali na hora. E aquilo viralizou. 200 mil views. O Paulo Massini, querido, me chamou para a live do canal dele. Que inclusive foi meu professor. Pois é, trabalhei com ele na CBN, foi nosso comentarista, a gente trabalhou junto lá. Gente finíssima. Gente finíssima, um professor mesmo, ele é um mestre mesmo. Me convidou para a live dele, que é uma live muito assistida por palmeirenses. Então, o palmeirense que de repente não me conhecia ou não conhecia a Band News FM, passou a conhecer a partir daquele trecho que eu cortei e postei na rede social. Então, a rede social é uma extensão do nosso trabalho. Não só para portfólio, mas para a gente continuar fazendo uma janela, o que é a nossa função. A minha função é mover emoções com as palavras. Eu boto isso na bio do meu Instagram.
Narrar é isso. Eu mover uma emoção dentro de você com aquilo que eu estou falando diante de um evento esportivo. Essa é a minha missão. Se eu faço isso num jogo, se eu faço isso numa crônica que eu escrevo e falo num Reels no meu Instagram, se eu posto isso no Twitter depois, se eu posto um vídeo no TikTok depois, ou no meu canal lá no YouTube, como é que eu narrei aquilo e tal, não importa. São meios de perpetuar aquilo que eu fiz ali na hora, o ao vivo. E, poxa, eu acho que se eu faço, e nem acho que faço tão bem, mas essa parte, mas outros podem fazer. Então, aquilo que muita gente vê assim, não, resistência, concorrência, na verdade é mais um espaço para você, filho, aproveita. A gente estava conversando fora do ar. Sim, sim. Quando você começou, você já começou numa web rádio. Quando eu comecei, não existia web rádio. Se o Flávio não me abre essa porta lá atrás, se a Bárbara não me abre a porta da Rádio ABC lá atrás, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Hoje as pessoas têm os próprios espaços, como esse aqui. Com certeza. Né? Então, é preciso comemorar isso, porque isso não é só mais um espaço para o torcedor consumir esporte. É mais um espaço para a gente mostrar o nosso trabalho, a nossa missão. Com certeza. Eu aprovo assim embaixo isso, porque a rede social tem, assim, a gente sabe, é claro, do mesmo jeito que tem coisas ruins que traz, tem coisas boas também, tem que saber aproveitar. É você que usa. É você que usa, exato. Né? A gente estava falando disso bastante sobre até a questão da fake news. Também, ano eleitoral, tá chegando. Pois aí tem informação esportiva, que aí também a gente teve um bate-papo legal aí com o André Ranieri. Grande André. Que ele falou também assim, olha, eu que sou repórter, eu tenho que estar atento, porque qualquer informação, qualquer fonte que chega na rede social, cara, se ela vai pro sentido errado, acabou. Pois é. Né? Acabou. Então, assim, então para um narrador, porque tá ali também, eu vejo, cara, com uns bons olhos. E eu que sempre, particularmente, sempre gostei muito de acompanhar isso, pra mim também é maravilhoso. Pô, quero saber mais sobre o cara. Né? Às vezes eu quero saber como que foi a narração dele sobre aquele gol, aquele jogo. E até mesmo os times, os torcedores, têm mesmo esse ritual de falar assim, o Marcelo Dó, ele tem uma narração ali no jogo do fulano que foi perfeito. Ele dá sorte pro Palmeiras. Pode botar ele lá que... Tem disso, né? Tem isso. E faz parte, né? Então é bacana isso, é legal. E aí agora dentro ainda das redes sociais, isso também permite que você também faça esses outros segmentos do esporte, né? Como MMA, NFL. Cara, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E aí esse processo de ensinamento é difícil pra caramba, né, cara? Mas eu acho que é muito prazeroso nesse sentido. Assim, a missão que a gente tem agora na Rede TV, ela é muito nobre e é uma missão que, na verdade, o Everaldo já fez, para quem tem TV fechada, ele e o Paulo Antunes. Fizeram isso, né, com a NFL. Eles popularizaram o esporte aqui, né, do jeito dele. Ele tornou palatável aquilo. Ele ensinou para as pessoas o que é um quarterback, o que ele faz, quem são os recebedores, fazendo brincadeiras, fazendo ali paralelos com outros esportes ou com referências culturais. O EV é muito bom nisso e tal. Então ele fez esse papel. Agora a gente precisa fazer esse papel para um público diferente, né? Porque é o público que assiste o João Kleber, que é o público que vê o Marcelo de Carvalho no Mega Senha, no Céu Limite, que assiste a Sônia Abrão. É um público que nem conhece muito futebol. E a gente quer que se apaixone, não é só entender, que se apaixone pelo futebol americano, que tem rivalidades quase seculares, históricas, tem ídolos que fazem parte da cultura do país, dos Estados Unidos, que são ídolos. Tem uma série de grandes histórias de superação, de gente que de repente, como aqui no Brasil acontece, muita gente que troca o esporte, troca uma vida de privações pelo esporte, o esporte salvou essa pessoa, isso lá também acontece. Então tem tanta coisa no futebol americano legal que as pessoas podem aprender e se desenvolver como gente mesmo, porque o esporte tem essa função. Então se eu, o Golim, né, todo o time lá da Rede TV, se a gente conseguir passar para essas pessoas qual é a magia desse esporte e que depois, mesmo que o contrato acabe lá em 25 e não renove, se essas pessoas forem atrás do futebol americano no Game Pass, na ESPN, a missão está cumprida. Eu vejo assim, né? Entregar o melhor, né? Entregar o melhor, que não vai ser a ESPN. A ESPN tem o produto dela, que é para quem já conhece, quem assiste, quem já é um heavy user, né, como eles falam, e é uma transmissão feita para eles, com muita profundidade. A nossa transmissão da Rede TV, ela não pode ser assim.
Ela tem que ser uma transmissão como foi o Super Bowl lá, didática. Isso é um snipe, essa é uma jogada terrestre, essa é uma jogada aérea. Por que fulano pegou não sei quantas jardas recebidas na corrida? O que isso tem a ver? Por que isso é bom ou não é? Isso a gente tem que ensinar, entendeu? Essa é a nossa função, muito mais do que narrar o jogo. Não, com certeza. Você acha que esse é o maior desafio do narrador? Pra mim, sem dúvida. Da minha carreira é o maior desafio disparado, assim. Porque é um esporte que quem sabe muito mais do que eu. E quem não sabe, se ele não for tocado por isso, ele não vai assistir. Porque é muito fora da realidade nossa. Então, se a gente não aproximar o esporte desse cara, a gente não vai ter audiência. Se a gente tentar fazer a transmissão que a ESPN faz, a gente não vai conseguir fazer igual os caras, que eles são os melhores nisso. E a gente não vai atingir o nosso objetivo também. Então, é muito delicado você não falar bobagem, você fazer uma boa transmissão, você entreter, porque é isso, TV aberta, você tem que entreter a galera. Sim, tem que segurar a galera. Você tem que ver o Tyler lá e falar, o cara é o Anitta, porque ele era o namorado da Anitta naquele dia. E as pessoas acharem engraçado. É isso. Fazer o futebol americano lá na Rede TV, na minha cabeça, é isso. É conduzir as pessoas para que elas se divirtam assistindo aquilo e gostem, queiram buscar mais. Eu acho que é isso que a própria liga quer, botando o campeonato lá. Com certeza. E esse é um desafio muito grande, porque o basquete, você sabe o que é uma cesta de 2, uma cesta de 3, você sabe. Sim. O ponto no vôlei, você sabe quando é ponto. Futebol americano, as pessoas não sabem. Você tem que dar o beabá. Por que eu só tô vendo um cara com a bola jogando pra tudo quanto é lado, a bola parecendo um canhão? Por que é assim? Porque esses caras ficam se batendo ali toda hora e o jogo fica parando toda hora. Aquela canetona que eles põem... É isso, entendeu? Tem que dizer que é por que aquilo... Qual é a função? E por que aquilo é interessante? Então é embaçado. Mas eu acho que a gente vai conseguir. Vai, com certeza. Não tenho dúvidas disso, né? E aí tem outra questão que é a audiência, né? Que assim, também é uma coisa que vai desafio. Que vai desafiando tudo. No rádio pra TV, você sente essa diferença assim? Sinto. Eu acho que existe uma neurose na televisão bem maior com a audiência, até porque é a audiência que faz vender. No rádio é um pouco diferente, porque a audiência no rádio ela é aferida por entrevista. E que é a cada trimestre, né, que o Ibope faz, pega as pessoas na rua, é meio que um awareness, sabe? Que rádio você ouve das 4 às 7? É essa rádio. Então, no futebol é essa rádio aqui. Na TV tem um aparelhinho. E aí o cara fica vendo ali, minuto a minuto. Então, você tá no ar e as pessoas estão dizendo para você. Eu apresento o jornal da Rede TV uma vez por mês, o Rede TV News, aos sábados. A gente pergunta, e aí? Quanto é que tá dando? Tá dando 1 ponto e tanto. Aí você, que legal. Não chegou a 1 ponto. Aí, sabe, se você se impacta com aquilo. E as pessoas que estão ao redor, principalmente nesse começo, ficam um pouco oriçadas. Olha quanto tá dando e tal. Mas nesse momento, para mim, Marcelo, eu não vejo isso como mais importante. Porque, repito, o grande público da NFL no Brasil vai assistir na ESPN. O que nós estamos fazendo é captando novas pessoas. Para uma galera do Brasil que não tem acesso à TV por assinatura. E é muita gente que não tem. Que não tem grana para pagar o streaming, o Star Plus. Não tem. Então a gente vai dar acesso a um conteúdo que é top no mundo para esse cara, que é um cara humilde, simples, trabalhador, que tá ali de repente num domingo à noite, no final do dia já pé da vida, que vai ter que acordar cedo no dia seguinte. Um pouco de diversão. Sim. Então essa é a minha missão. E a audiência ela vai vir com o tempo, porque a televisão é hábito. Né? Assim, não é agora, não vai ser agora. Não, tem que construir. A ideia é que a gente chegue no Super Bowl, chegue ao Super Bowl em fevereiro, com as pessoas já sabendo que tem futebol americano na Rede TV. Que não foi como agora, que meio que caiu de paraquedas lá o Super Bowl. A gente tinha lá esse programa de MMA, desde o Campeonato Turco a gente não vinha transmitindo muito esporte, de repente, Super Bowl. Caiu então, lá. É lógico que não vai ter o mesmo impacto de você trabalhar uma temporada inteira, um campeonato, para chegar no final. As pessoas, os influenciadores, os perfis no Twitter, aqueles caras que criam conteúdo em cima da NFL, vão também acompanhar um pouco da gente. E a gente precisa se aproximar dessa galera também. Claro, e aí é uma construção. É um trabalho, né? é uma construção. Para, de repente, no segundo ano, já com jogos ao vivo, melhor. Então, isso é a minha cabeça. Eu não sei se é a cabeça da galera que manda lá. Mas é a minha cabeça, é a minha expectativa. É essa. Não, tem que estar em alta, né? Tem que estar com expectativa alta. Senão... Claro.
é uma missão animal, é das mais nobres que eu já recebi. De transmitir um campeonato e ensinar um esporte novo para as pessoas. Isso aí é um negócio maravilhoso, entendeu? Tô animado, é lógico. Agora, você tem que ter o pé no chão. O que é resultado? Né? O resultado na televisão você não vai medir em 2 meses. Você vai medir em 2, 3 anos mesmo. Não, sim. Até para você poder ter um balanceamento ali do que aconteceu ao longo desses anos, o crescimento e tudo mais, né? Exato. E aí, da Rede TV também tem a N Sports, é isso? A N Sports. A N Sports é uma plataforma, é um projeto muito legal que nasceu da ideia de um dentista chamado Guilherme Figueiredo. Foi muito legal. Completamente digital. Eu me lembro, em 2017, mais ou menos, o presidente da Liga de Basquete Feminino me procurou e falou assim: Marcelo, poxa, eu queria transmitir na Rede TV o basquete, que a gente tinha feito o NBB. Mas não tinha mais grade, porque a gente fazia o rugby, a seleção brasileira de rugby, e fazia a Superliga de vôlei. Não tinha grade. Falei, por que você não faz no Facebook? O NBB faz no Facebook e tal, na internet, transmite em streaming. Pô, Marcelo, não tem ideia do que é isso. Você consegue me ajudar? Aí eu fui numa empresa chamada Everstream, de um amigo um cara que trabalhava comigo no Terra e que estava trabalhando lá. E falei, tem essa demanda e vocês fazem transmissões ao vivo. Se vocês quiserem fazer um negócio, tá aqui o contato, se virem lá. Né? Tipo, eu não entendia nada de negócio, de nada. Meu negócio era só narrar. Né? Talvez hoje fosse até diferente. E aí a gente foi para uma reunião em Guarulhos e eu conheci o Guilherme lá. E o Guilherme veio com essa proposta de criar uma plataforma de streaming dedicada para aquele campeonato, criando um canal para aquele campeonato, para a LBF. E aí tentando angariar patrocínio e tal, e a Liga sustentando aquilo num primeiro momento, pagando essas transmissões para ter o campeonato transmitido ao vivo para todo mundo, pela internet. Assim nasceu a N Sports, que depois teve um aporte, né, de patrocínio da Netshoes, criou um fôlego e ele foi reproduzindo essa ideia para outros canais, para outros esportes. Aí veio o voleibol, aí veio a ginástica, foram vindo as modalidades. E aí a plataforma foi ganhando uma cara, e a gente freelando, né, fazendo jogos como Freela CBB, participou lá, fez campeonatos lá e tudo mais. Até que veio o COB, o Canal Olímpico do Brasil, e aí realmente sedimentou a empresa e tal. A gente hoje, eles prestam serviços para a empresa que tem os direitos do Campeonato Brasileiro para o exterior, a 11,90. Então a gente narra o Brasileirão para o exterior por meio dessa empresa 11,90, o Brasileirão Play, que vai para fora do Brasil, Série A e Série B. Pô, que legal. Então hoje a N Sports, se você for pegar se você dividir em número de horas, a N Sports é onde eu mais trabalho. Eu faço lá em média 3, 4 jogos por semana, de qualquer coisa que pintar lá. Qualquer coisa que pintar. Qualquer coisa que pintar lá. Tá. Eu vou fazer agora sábado, para 11,90, para o Brasileirão Play, o Derby de Campinas, Ponte Preta e Guarani, para o exterior. Pô, à noite eu vou para o Parque São Jorge e faço a LNF, Corinthians e São José, pela Liga Futsal. Cara, é muita coisa, hein? Então Num dia, por exemplo, já mudou completamente. Completamente, né? Tudo. Outro esporte, outro campeonato, outra coisa completamente diferente. Mas eu acho que isso é a grande graça. Eu sempre trabalhei em mais de um lugar, né? Desde a época do Terra. Aliás, desde a época da 105. Eu trabalhava na assessoria e trabalhava na rádio. Você ter a liberdade de cuidar da própria vida profissional, isso não tem preço. Então hoje eu sou uma empresa que presta serviço para 3 plataformas. E eu acho que o profissional de comunicação hoje ele tem que pensar assim. Não só pela remuneração da nossa área, que não é mais a mesma, mas para você ter liberdade de viver essas experiências, entendeu? De narrar para quem tá outros na área esportes. Gosta, isso é maravilhoso, né? Exato, sair de um jogo na rádio, ir para fazer televisão. Eu acho isso mó barato, né? Sinceramente, essa é a grande graça. Você aprende muito. Eu faço Série A, B e C do futebol brasileiro. Então, se um cara sair da Série B para jogar na Série A, eu já conheço esse cara. Já sabe quem eu não preciso estudar. Já sabe o time que ele tava, como ele onde tava. Onde ele tava, lá, Série C para Série B. Isso é sensacional, cara. Para uma transmissão, às vezes você precisa de uma informação ali, você joga. Lembra de cabeça. Pô, isso é sensacional. E Marcelo Duó, fora da transmissão. Eita. Cara, como é que é isso? O que você gosta de fazer? O que você gosta de assistir? Porque um cara que transmite futebol, qualquer tipo, basquete, vôlei, meu, o que você consome fora?
E até pensando nos estudos também, acredito que você assiste ali um jogo, um outro, acompanha um colega de transmissão, tudo, mas Marcelo Duó fora dessa transmissão, como é que é essa rotina aí? Cara, eu sou muito bitolado, né? Então eu vivo bastante isso, mais do que eu deveria até, né? É uma coisa que hoje eu tento mudar. Eu gosto muito de música, não toco nada, só campainha. Eu fiz um curso de DJ em 2017 com a Kim, da Energia 97, da Energia na Veia, porque eu sempre gostei de música antiga, de house music, de dance music e tal. Quando eu tenho tempo, eu pego a minha controladora lá e fico fazendo minhas viradinhas, brincando, ouvindo música e tal. Esse é o meu hobby, vamos dizer assim, fora do futebol. Mas o tempo é muito escasso para isso, confesso. Então eu ouço mais música no meu carro, porque eu estou sempre para lá, para cá, daqui para lá. Mas esse é o meu hobby. Eu assisto pouco filme, deveria, né, ver mais. Gosto de ler, né? Mas você falar assim, o que você gosta mesmo? Eu gosto de ouvir música. Onde vai. Alguém sabe, né? Tem a rede social, você cria em um espaço, né? Faz as suas mixagens, solta lá. Solta lá, exatamente. Seria uma boa ideia. Seria uma boa, é um canal para você, legal. Boa ideia. Né? Fazer um podcast com DJs para conversar. Eu gosto muito disso. Pô, é bacana, da história, sabe? Porque foi o que construiu minha adolescência, esse tipo de música. Era o que eu ouvia, era aquilo que me ligava aos meus amigos de colégio. Então, eu sou um pouco saudosista, então eu lembro muito dessa época por meio da música. A música fala muito comigo, qualquer uma. E então eu gosto muito de ouvir. Esse é o meu hobby. Pô, que legal. Vamos saber, né? Vamos saber, quem sabe. Ó. Então o Marcelo Duó, fora aí das transmissões, DJ. Com certeza está ouvindo alguma música ou mixando, ou né? Mixando música. No seu próprio aparelho. Sensacional. Bom, vamos chegando aqui nos momentos finais. Pô, rapaz, passou rápido. Passou rapidíssimo, né, cara? Vamos marcar uma volta aqui. Pô, quando você quiser. Né? Gostei da ideia, dessa sugestão aí depois da Copa do Mundo. Sim. Pode ser com o Brasil, né? Campeão. Tomara. Aí você volta aqui falando como é que foi gritar o gol ali, né? Da final, tudo. Eita, nós. Já pensou que maravilha? Já pensou? Né? 20 anos depois? Nossa, em haja guela, hein? Haja caçapa. Haja caçapa. Haja caçapa, viu? Haja caçapa. Mas é verdade. Marcelo, pô, eu queria muito te agradecer, de verdade. Eu fico muito feliz aqui com a sua presença, um conteúdo maravilhoso. Sou muito fã do seu trabalho, desejo toda a sorte do mundo e dizer também que as portas aqui sempre estarão abertas para qualquer coisa que você precisar. Quiser voltar, quiser apresentar com uma mixagem que você tenha feito, fique à vontade, tá bom, cara? E muito obrigado mais uma vez aí. Pô, Gabriel, eu que agradeço você, o pessoal do Comunique-se, que a gente sempre foi muito próximo, né? Desde os tempos de assessor de imprensa, mas principalmente nos últimos anos, né? A gente sempre tem contato, participa dos almoços de lançamento do prêmio. Com certeza. A gente está sempre junto, porque a Rede TV tem sido parceira do prêmio nos últimos anos. Né? Parceiraça. Então a gente está sempre muito próximo. Um abraço a todo mundo de lá. E a vocês aí também. Sigam acompanhando a gente por aí, na rádio, na TV, na N Sports. Tem muita coisa legal lá. Isso, rede social. E nas redes sociais, Marcelo Narrador. Marcelo Narrador, tudo junto. Twitter, Instagram, TikTok, Quai, tudo que tá tem no TikTok por aí. Também? Eu tô. Faz dança lá também? Não, isso aí eu não consigo. Aí já. Então você não tá na rede. Eu já tô meio velho, né, pra isso. Velho, quase 43 anos, já não dá mais pra dançar. Cara, você pode criar uma tendência lá. Um narrador que dança narrando. E dança narrando. Sensacional. Já pensou? Olha, seria sensacional. Pois é. Coisa nova, né? Mas eu tô lá, a gente põe lá narrações, eu gosto muito de escrever, então às vezes eu escrevo e leio textos lá, faço algumas montagens e tal. Eu não tenho essa veia que as pessoas têm de ficar comentando muito o jogo, dando informação, acho que não é muito o meu. O meu é emocionar. Então eu tento um jeito ali, de alguma maneira, postar as coisas ali. O jogo, querendo ou não, é cansativo, né? A gente acaba o jogo morto, né? Assim, no rádio principalmente, na TV menos, né? A TV é mais aqui a cabeça, mas o corpo mesmo no rádio ele sente muito. Sair da arena quarta-feira, Corinthians e Atlético Goianiense, eu saí esgotado. Não tem nem como você comentar mais nada, só quer ir embora em casa. Né? Aí você quer ficar quieto, você precisa desaquecer a voz, né? Exatamente, perfeito. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Agradecer você aí de casa que acompanhou aqui, ficou na audiência, maravilha. Lembrando mais uma vez, deixe o seu comentário, a sua curtida, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, familiares, o papagaio, o periquito, com quem você quiser, compartilha, porque vale a pena. E eu te espero na próxima edição aqui do podcast, beleza? Sendo assim, um forte abraço e até mais.